Good day, mate. How you going? Yeah, very good. I'll see you diver, said mate, you bloody hell, you going, mate? Have a good one, eh? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá e tenho trazido aqui algumas experiências, algumas curiosidades, algumas coisas interessantes da Austrália. E essa que eu tenho hoje não é nem interessante, nem estranha, é um pouco estranha, né? Mas não é nada tão importante assim. É que eu percebi, fazendo esses vídeos que eu tenho feito, que tem muitos locais lá na Austrália que começam com a palavra bunda. A princípio, eu fiz até um vídeo sobre uma cidade que se chama Bundaberg, mas se escreve Bundaberg, que fica em Queensland. E fazendo assim essas pesquisas para vídeo, eu descobri que tem vários outros locais que tem esse nome. E aí eu falei, mas por que será? Então eu fui pesquisar e então eu descobri que além de Bundaberg, que fica em Queensland, tem uma cidade também que se chama deve-se falar Bandanum, deve ser Bandanum, mas se escreve Bundanum, que fica em New South Wales, Nova Gales do Sul, em português, mas eu costumo falar New South Wales. Tem uma cidade que se chama Bundalong. Vamos falar a palavra mesmo agora, porque vai ser meio difícil aí ficar sem saber, inclusive, como que é essa pronúncia, porque todas elas são palavras aborígenes. E, então, talvez se fale mesmo Bundaberg. Se bem que Bundaberg eu sei que não é, porque eu ouvi pessoas falando lá. Mas talvez Bundanum, Bundalong, se fale bunda mesmo, porque é uma palavra aborígene e eles pronunciam diferentes, não pronunciam como os ingleses. Bundalong fica em Vitória, o estado de Vitória. Aí tem uma cidade que se chama Bundahl, o bunda com 2 L's no final, que fica em Queensland também, e tem um local que se chama Bunda Cliffs, que fica em Ialata. É uma planície muito grande, é um local até que me parece bem conhecido, é um local que é maior do mundo, é a maior planície do mundo e tal, é muito bonito, mas eu não sabia que existia. Mesmo quando eu estava lá, eu estava sempre procurando trabalhar o tempo todo, e não visitei muitas coisas quando estava lá. Então, procurando por todos esses lugares, eu descobri o seguinte: como os índios brasileiros, os indígenas brasileiros, cada tribo, cada local do Brasil tinha tribos diferentes e cada tribo falava um idioma diferente. Então nós temos vários idiomas, mesmo aqui entre os indígenas brasileiros, tem vários idiomas diferentes e várias palavras que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, esse bairro que eu moro se chama Moca, veio de uma palavra indígena, mas provavelmente do idioma dos indígenas que moravam aqui nesse local anteriormente. E provavelmente em outros locais do Brasil, mais ao norte, mais ao sul, existem indígenas que falavam línguas diferentes, né? Provavelmente não. É isso que acontece. Do mesmo jeito, lá na Austrália existem povos aborígenes
que falam línguas diferentes. Então, como esses locais ficam em locais diferentes, ficam em estados diferentes, que ficam ao redor da Austrália, eles têm significados diferentes de todos, mas eles gostam da palavra bunga. Então, ali nessa região da cidade de Bundaberg, vivia o povo Taribelang Bunda. Eles já tinham o Bunda no nome, né? E provavelmente os ingleses colocaram o Berg. Mas é um povo que se chama Taribelang Bunda. E eles são dali, do estado de Queensland, que ficavam ali naquela região, se concentravam ali naquela região onde hoje é a cidade de Bundaberg, e eles falavam uma língua, a língua que eles falavam é conhecida como Bunda. Então, a língua se chama Bunda ou Guren. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas foi isso que eu encontrei aí sobre a informação ali desse povo ali da região de Bundaberg. Até hoje, esse povo está ativo na educação local, colaborando com escolas e comunidades para garantir a preservação da sua história e das suas tradições. E tem um videozinho aí sobre esse povo. Yigi, welcome. Welcome to Tribulang Bunda Cultural Tours in Bundaberg on the southern Great Barrier Reef. For more than 60,000 years, we have been standing in water and on land. Through Dreamtime, we share our culture, we share our story, and we share our language. We are born storytellers. We have a connection to the land, to country. We connect in the way we care for it, in the way we live, and the way we feel. This country brings us together, Gan strong. Tribulang Bunda meaning people, are what you would describe as very gentle people, very gentle spirited. I am a Tribulang Bunda man, and this is Tribulang Bunda Cultural Tours. Então, nesse caso, o Bunda de Bundaberg é a língua que eles falam. Já no caso de Bundanum, Bundanum é a cidade que eu já fiz um vídeo a respeito da água, que eles aboliram a água engarrafada, né, para diminuir a quantidade de plásticos e tal. Essa cidade fica em New South Wales, ela fica próxima de Sydney. O povo que vivia lá é um povo que se chama Eora Darug. E para eles, a palavra bunda significa falcão. Então, Bundanum provavelmente é o falcão de um certo horário, que não costuma ser meia-noite, meio-dia, né? Então, a palavra, para eles, essa palavra significa falcão. Já na cidade de Bundalong, que fica em Victoria, Victoria é o estado onde a capital é Melbourne. Então, fica essa cidade de Bundalong. E os aborígenes que viviam nessa região são os Bangrang. E na língua deles, então, essa palavra significa união.
Então é assim, totalmente diferente, né? É uma coincidência, até parece uma coincidência que usem tanto essa palavra em todas as línguas, mas em cada língua me parece que ela tem um significado diferente, né? Então, em Queensland, novamente, ali perto da região de Gold Coast, tem a cidade não, se eu não me engano, acho que é um bairro que se chama, ou é um bairro, ou é uma, como é que eles chamam? É uma vizinhança ali que se chama Bundahl. Então, ela fica ali em Queensland, perto de Gold Coast. Gold Coast fica a 100 quilômetros de Brisbane, então fica ali pertinho. E ela tem esse nome por ter uma espécie de trepadeira espinhosa, que era chamada de Bundahl pelos aborígenes da região. Então, como tinha muito dessa trepadeira espinhosa aí, que eu vou colocar a foto aqui, tinha muito na região. E aí os aborígenes, que eram o povo de Kombumerri, eles chamavam a região então de Bundahl, porque Bundahl era o nome que eles davam a essa trepadeira, a essa planta, né? E daí tem então na região de Alata essa Bunda Cliffs, essa palavra bunda designa então pedra ou rocha. Então é uma planície enorme e muito plana, é muito bonita de se ver. Vou colocar fotos aqui, obviamente. Mas essa parte aí, cliffs, então, são o planalto, e a palavra bunda, então, significa de pedra, porque elas são formadas de pedras, de rochas. Muito legal de se ver, assim, até o que o relevo fez ali, né? Com desenhos, com cores diferentes nas camadas, então, muito interessante. O povo que vivia nessa região, 2 povos viviam nessa região, que são os Mirnin e os Wirangu. Então, esses 2 povos viviam lá e colocaram esse nome porque na língua deles, bunda então significa rocha, e porque era feito de rocha, então é esse nome que tem essa planície. Então é isso, tem muita bunda. Ai, que piadinha idiota. Tem muita bunda na Austrália. Pronto, falei. Bye, bye.